Moradores e comerciantes do centro de Santos estão preocupados com relação ao atraso na entrega das obras de extensão do VLT. Se falou tanto nisso ano passado e cadê o VLT? Projeto que levou esperança para quem investe na região, agora virou um transtorno, prejuízo e dor de cabeça. Balança a reportagem. Os trilhos estão por toda a extensão das ruas João Pessoa e Amador Bueno, no centro histórico de Santos. A expectativa era de que muito em breve o VLT, veículo leve sobre trilhos, circulasse por aqui, devolvendo a vida ao núcleo comercial mais antigo da cidade. E isso gerou uma expectativa que traria muito mais pessoas aqui para o centro. E isso, sem dúvida, para o comércio é excelente. Há mais de 50 anos como comerciante no centro de Santos, seu Paulo passou por diversas fases, boas e ruins. Mas nenhuma delas se compara a essa que teve início há 5 anos, com a pandemia. A obra ela é uma obra assim, que causa muitos transtornos. A gente sabe que é para uma coisa boa que vem, mas o comerciante, para aguentar 3, 4 meses com seu faturamento baixo, com esse prejuízo, fica difícil. Muitas lojas que fecharam durante o lockdown não voltaram a abrir. Outras que reabriram não suportaram os impactos e a nova queda de movimento com as obras do segundo trecho do VLT, que se estenderam por pelo menos 1 ano nessa região. É de extrema importância para nós começar a funcionar o VLT, né, de fato, porque por enquanto só tem testes, né? A gente não tem mais vaga para carros, né, aqui na João Pessoa e na Amador Bueno, e o VLT não está funcionando desde que foi concluído, né? Os testes começaram em setembro. A gente até agora não tem transporte de passageiro. Dono de loja há mais de 20 anos, Sandro diz que até hoje, mesmo com as obras finalizadas, não conseguiu recuperar o movimento perdido, uma queda de 50%. Foi uma obra que a execução dela foi muito demorada, né? A gente sofreu muito. A queda do movimento aqui no comércio, né? E é uma coisa que a gente não vai recuperar, né? Porque a pessoa que quer um produto naquela ocasião, vê um caos que ficou durante a obra, vai comprar em outro lugar. Isso a gente não recupera. Simone está no centro há menos tempo, há 7 anos. E não tem sido fácil manter a cafeteria de portas abertas. Para ela, assim como para todos os outros comerciantes, o VLT representa esperança. Se a gente não tivesse esse incentivo do VLT, a gente não tinha mais esperança no centro. Então a gente acredita sim que com a chegada do VLT vão vir mais pessoas para o centro, aonde vai dar uma alavancada aqui no centro. Só que a gente gostaria muito que tivesse um prazo, né? Porque até quando? Neste segundo trecho do VLT, são 8 quilômetros de trilhos que ligam a estação Conselheiro Nébias ao Valongo, com capacidade para transportar 35 mil passageiros por dia entre a linha 1 Porto Barreiros e o centro histórico. Para quem trabalha aqui nessa região, representa a alavanca que eles tanto precisam para a retomada do comércio local. O problema é a falta de informação e de um prazo efetivo para o início da operação dos trens. A princípio falaram que era em março, a gente agora está em maio, estão dizendo agosto. A gente não tem uma data certa, né? Isso atrapalha muito para a gente querer investir, outros comércios virem para o centro. É bem difícil. Enquanto isso, os comerciantes que insistem em continuar seguem sobrevivendo e convivendo com prejuízos de um projeto que ainda não existe na prática. Com a vinda do VLT, nós perdemos muitas vagas de estacionamento. Então hoje, nesse momento, o cliente vem para cá, ele não tem o estacionamento e também não tem o VLT. Então nós ficamos num momento muito difícil. E isso gera uma expectativa, uma dúvida, até quando? E é isso que o lojista hoje quer saber, porque nós não temos nenhum tipo de resposta, se é daqui 1 mês, daqui a 2 meses. Isso acaba dificultando o planejamento do lojista e de novos empreendedores que querem vir para cá. A gente precisa saber, até mesmo das autoridades da cidade, o prazo. Até quando nós vamos ficar sobrevivendo? Porque até mesmo a gente quer um incentivo para poder melhorar o nosso comércio,
né, para fazer algumas mudanças, mas até quando? Tem comerciantes fora da cidade, São Vicente, Praia Grande, que querem investir aqui no centro, né? Tenho conhecidos que querem investir no centro, mas não querem investir agora. Por quê? Quando que vai começar o VLT? A MTU, empresa que executa as obras, informou que os serviços conclusivos da segunda fase do VLT estão em tratativas para serem feitos pela atual concessionária, com fiscalização da Artesp, agência reguladora de transportes do estado de São Paulo. Explicou que são reparos na via, calçadas e serviços que não estão de acordo com as exigências para a conclusão da obra. Se um comerciante de hoje em diante começar a fechar, vai se tornar um efeito dominó. Esse é o nosso maior medo. Pois é. Enquanto isso, a esperança de dias melhores se mistura à angústia. O medo é que mais comerciantes não consigam esperar e que mais portas sejam fechadas por aqui. A vinda do VLT é um sonho que precisa se tornar realidade. E essa é a minha pergunta. Quando? E existe até um pacote chamado Investe Centro, que a Prefeitura criou para oferecer incentivos fiscais aos comerciantes durante as obras do VLT. Mas existia um prazo, uma expectativa que não foi cumprido. E não adianta mais. Esse efeito cascata que a moça disse já começou. Infelizmente, já é uma realidade no centro. Olha quantas placas de aluga-se dos imóveis, dos estabelecimentos nós temos ali na região central. Sem contar ainda o problema persistente dos moradores em situação de rua. Esses dias mesmo eu fui, durante a noite, passando ali na região central, parecia outra cidade. Vi fogueira, vi de tudo acontecer ali. Fogueira dos moradores em situação de rua, cadeiras sentados no meio da rua, assim, como se a rua fosse deles. A gente sabe que é um problema social, que a Prefeitura tem feito um trabalho, mas infelizmente, se não tem a presença do poder público e de movimento, outras pessoas, esse espaço vai ser ocupado de outra forma, como infelizmente tem sido. E os comerciantes cada vez mais fechando as portas, porque não aguentam. Por mais que tenha incentivo fiscal, não tem cliente, não tem giro. Como que vai arcar com os custos? Como que vai fazer o negócio prosperar? Já sofreram com a pandemia, que foi um baita golpe. Aí depois vieram as obras do VLT, um transtorno esperado, mas que eles deram conta de segurar, porque existia essa esperança que o VLT fosse trazer de volta o movimento que o Centro de Santos merece. Mas até agora nada. Você tem ali a estrutura, mas nada funcionando e as portas se fechando cada vez mais. Onde vai parar? Ah, mas tem os eventos. Tudo bem, agora a gente está fora de temporada. A próxima temporada é mais no fim do ano. Então, por mais que vocês façam eventos ali no Parque Valongo, isso é muito importante, agora vocês precisam mudar a estratégia para já e não atrasar mais essa realidade que a gente necessita que aconteça antes que mais portas sejam fechadas. Aí depois, para reabrir, é muito mais difícil, porque a desconfiança vai ser muito grande. Mesmo com o VLT funcionando, vai ter comércio aberto para o povo utilizar, passear, comprar?